Olá, meu nome é Gisele Gimenez, eu sou acadêmica de medicina e hoje nós iremos falar sobre o tratamento da hanseníase. A hanseníase é uma infecção crônica granulomatosa curável que tem como agente etiológico o Mycobacterium leprae, ou bacilo de Hansen. Ele é um micro-organismo de alta infectividade, porém de baixa patogenicidade, isto é, poucos indivíduos infectados vão adoecer. Essa patologia pode ser classificada conforme o número de lesões cutâneas, de um modo operacional, visando o tratamento com poliquimioterapia. Aqui, nós temos uma figura representando o tipo paucibacilar e multibacilar. O paucibacilar são casos com até 5 lesões de pele e o multibacilar são casos com mais de 5 lesões de pele. O tratamento ele vai ser eminentemente ambulatorial. Nos serviços básicos de saúde, administra-se uma associação de medicamentos, a poliquimioterapia preconizada pela OMS. A poliquimioterapia da OMS mata o bacilo e evita a evolução da doença, prevenindo as incapacidades e deformidades por ela causadas, levando à cura. O bacilo morto é incapaz de infectar outras pessoas, rompendo a cadeia epidemiológica da doença. Assim sendo, logo no início do tratamento, a transmissão da doença é interrompida e, se realizado de forma completa e correta, vai garantir a cura da doença. A poliquimioterapia é constituída pelo conjunto dos seguintes medicamentos: rifampicina, dapizona e clofazimina, com administração associada. Essa associação evita a resistência medicamentosa do bacilo, que ocorre com frequência quando se utiliza apenas um medicamento, impossibilitando a cura da doença. É administrada através de um esquema padrão, de acordo com a classificação operacional do doente em paucibacilar e multibacilar. A informação sobre a classificação do doente é fundamental para se selecionar o esquema de tratamento adequado ao seu caso. Para crianças com hanseníase, a dose dos medicamentos do esquema padrão é ajustada de acordo com a idade e com o peso. Já no caso de pessoas com intolerância a um dos medicamentos do esquema padrão, são indicados esquemas alternativos. A alta por cura é dada após a administração do número de doses preconizados pelo esquema terapêutico, dentro do prazo recomendado. O esquema vigente de poliquimioterapia foi proposto pela OMS em 1981 e consiste do uso de dapizona, rifampicina e clofazimina. Os pacientes classificados como paucibacilares recebem a combinação rifampicina e dapizona, e aqueles pacientes classificados como multibacilares recebem a combinação tríplice, clofazimina, rifampicina e dapizona. O tratamento da hanseníase é ambulatorial, utilizando os esquemas terapêuticos padronizados. Aqui eu só irei citar os esquemas e depois a gente irá falar detalhadamente como se faz a administração. Então, para o adulto paucibacilar, usa-se 2 cápsulas de rifampicina de 300 mg, mais 28 comprimidos de dapizona de 100 mg. Já para a criança paucibacilar, utiliza-se uma cápsula de 150 mg e outra de 300 mg de rifampicina, além de 28 comprimidos de 50 mg de dapizona. Para o adulto multibacilar, usa-se 2 cápsulas de rifampicina de 300 mg, mais 28 comprimidos de dapizona de 100 mg e ainda 3 cápsulas de 100 mg e 27 cápsulas de 50 mg de clofazimina. Este último medicamento é o que diferencia o esquema paucibacilar do multibacilar. Para a criança multibacilar, o tratamento é parecido com a paucibacilar, só acrescentando a clofazimina com 16 cápsulas de 50 mg. Então, aqui nós iremos falar mais detalhadamente do esquema paucibacilar. No adulto, nós fazemos dose mensal de 600 mg, com 2 cápsulas de 300 mg, mais a dose mensal de 100 mg de dapizona, que é uma cápsula, e essa vai ser supervisionada,
E depois o paciente irá tomar doses diárias auto-administradas de 100 mg de dapsona. Já na criança, faz-se também a dose mensal de 450 mg, uma cápsula de 150 e uma cápsula de 300, mais a dose de 50 mg de dapsona, com administração também supervisionada. Sendo que depois a dose diária também administrada de dapsona de 50 mg. A duração do tratamento é de 6 doses e faz o seguimento dos casos com comparecimento mensal para a dose supervisionada. E para o critério de alta, como faz? O tratamento ele será concluído com as 6 doses supervisionadas em até 9 meses. Na 6ª dose, os pacientes deverão ser submetidos a um exame dermatológico, a uma avaliação neurológica simplificada, para verificar o grau de incapacidade física e assim receber alta por cura. No esquema multibacilar, no adulto, utiliza-se a dose mensal de 600 mg, com 2 cápsulas de 300 mg, e a dose de 100 mg de dapsona, mais a dose de 300 mg, 3 cápsulas de 100 mg de clofazimina, com administração supervisionada. Depois, o paciente vai seguir com tomadas diárias, auto-administradas, de 100 mg de dapsona e 50 mg de clofazimina. Na criança, a lógica é a mesma, só modifica a dosagem. Então, vai utilizar uma dose mensal de 450 mg, sendo uma cápsula de 150 e outra de 300, mais a dose de 50 mg de dapsona, a dose de 150 mg, sendo 3 cápsulas de 50 mg de clofazimina. Depois, faz-se doses auto-administradas diárias de 50 mg de dapsona e doses de 50 mg de clofazimina em dias alternados. A duração do tratamento é de 12 meses, com o seguimento dos casos por meio de comparecimento mensal para a dose supervisionada. O critério de alta será quando o tratamento estiver concluído com 12 doses supervisionadas em até 18 meses. Na 12ª dose, os pacientes deverão ser submetidos a um exame dermatológico, avaliação também neurológica simplificada, verificação do grau de incapacidade física para receber alta pela cura. Os pacientes multibacilares que não apresentarem melhora clínica ao final do tratamento preconizado de 12 doses deverão ser encaminhados para avaliação nas unidades de maior complexidade, para verificar a necessidade de um segundo ciclo de tratamento com 12 doses. Aqui, nesse slide, é só para mostrar para vocês um esquema terapêutico para as crianças e adultos menores de 30 kg, com dosagem de rifampicina, dapsona e clofazimina de acordo com o peso. Lembrando que a rifampicina só tem a dose mensal. Bom, nós temos esquemas alternativos quando houver intolerância à rifampicina, dapsona e clofazimina. Quando há intolerância à rifampicina, nos paucibacilares podemos utilizar a dapsona, ofloxacina ou minociclina. Para os multibacilares, temos a dapsona, minociclina, ofloxacina ou clofazimina. Para os casos de intolerância à dapsona, nos paucibacilares podemos utilizar rifampicina ou clofazimina. Para os multibacilares, temos a rifampicina, clofazimina ou ofloxacina. E para os intolerantes a clofaziminas, nos multibacilares, utilizamos rifampicina, dapsona ou ofloxacina de 400 mg. A rifampicina não tem efeitos muito importantes, com exceção da síndrome pseudogripal. Muitos dos sintomas gastrointestinais, por exemplo, têm a mesma conduta que as ditas nos efeitos colaterais da dapsona, e é importante diferenciar qual droga é responsável por essas ações. A síndrome pseudogripal acontece com sintomas de febre, calafrio, astenias, mialgias, cefaleias, dores ósseas. Pode também apresentar eosinofilia, nefrite intersticial, necrose tubular aguda, trombocitopenia, anemia hemolítica e choque. Ela só acontece raramente e quando ocorre se dá principalmente a partir da 2ª e da 4ª dose supervisionadas,
devido à hipersensibilidade por formação de anticorpos anti-rifampicina quando o medicamento é utilizado em dose intermitente. Os efeitos cutâneos de prurido, erupção cutânea, rubor, principalmente em face e pescoço, são transitórios e leves, não sendo necessário suspender a medicação. É importante observar que a pigmentação conjuntival não deve ser confundida com icterícia. As lágrimas também podem ficar avermelhadas devido à eliminação do medicamento. Nas alterações hematológicas, nós percebemos que os quadros, se forem graves, devem ser encaminhados para um hospital de referência. Os efeitos adversos são trombocitopenia, púrpura, epistaxe, hemorragias uterinas e gengivais, anemia hemolítica, choque, nefrite intersticial e necrose tubular aguda. Já a dapsona é um medicamento seguro e eficaz, e seus efeitos colaterais são raros. Mas alguns cuidados são importantes, como não dar esse medicamento para pacientes com alergia anterior às sulfas. Além disso, pacientes com anemia grave devem ser tratados antes de iniciar essa droga, porque, como nós vamos observar, temos vários efeitos colaterais relacionados à hematologia. Os efeitos cutâneos podem ser desde uma eritrodermia ou dermatite esfoliativa até síndrome de Stevens-Johnson. A síndrome é uma doença causada por uma reação alérgica grave com erupção cutânea nas mucosas. Nas duas ocasiões, o medicamento deve ser suspenso e o paciente encaminhado à unidade de referência. Os efeitos colaterais gastrointestinais podem ser icterícia, náuseas, vômitos e dor abdominal. A icterícia deve ser avaliada com provas de função hepática e, se elas estiverem maiores que 2 vezes o normal, o tratamento deve ser suspenso. Além disso, deve-se pesquisar se o paciente tem história pregressa de doenças hepáticas ou de alcoolismo. E é importante também avaliar se a icterícia é relacionada mesmo à dapsona ou se é relacionada à rifampicina. Se os vômitos forem incontroláveis, deve-se suspender o tratamento e buscar um diagnóstico diferencial. Falando sobre os efeitos colaterais hematológicos, vamos ver que no caso da anemia hemolítica, deve-se observar se o efeito é referente à dapsona ou à rifampicina e suspender o tratamento encaminhando o paciente para o centro de referência. Já a meta-hemoglobinemia, o paciente apresenta uma pele ligeiramente azulada e nos casos leves se indica suspender a medicação e encaminhar para a unidade de referência, mas no caso de casos graves, deve ser encaminhado para internação hospitalar. Já quando ocorre a granulocitose, o paciente pode apresentar um quadro associado com febre alta e úlceras de garganta. O medicamento ele deve ser suspenso e o doente deve ser enviado para o hospital. Falando sobre a clofazimina, observa-se que ela tem efeitos colaterais que englobam vários sistemas, mas em pesquisa feita em 2012, observou-se que o efeito adverso mais citado foi a hiperpigmentação, tendo ela um caráter difuso, com cores podendo chegar ao cinza escuro ou preto, e que se acentua pela exposição solar prolongada e tem lenta regressão após o término do tratamento. Nesse caso, o paciente deve ser orientado a aplicar diariamente óleo mineral ou creme de ureia depois do banho e também evitar a exposição solar. Já os efeitos gastrointestinais, no que mais se destaca é a dor abdominal, que sugere obstrução intestinal. E ela acontece por inflamação do intestino delgado, por ocorrer depósitos de cristais de clofazimina nos linfonodos e também na submucosa. Se o quadro de diarreia e dor for frequente, deve-se suspender a medicação. Já falando agora sobre os efeitos adversos da talidomida, é muito falado sobre a capacidade de teratogenicidade, mas também pode-se citar constipação intestinal, linfocitopenia, sonolência, edema unilateral de membros inferiores, secura de mucosas e neuropatia periférica. Deve-se observar as precauções do uso dessa medicação
e também encaminhar a um centro de referência, indicando todos os dados clínicos do paciente. Agora nós iremos discutir sobre o tratamento das formas reacionais. Devemos destacar que o diagnóstico correto e precoce é muito importante para prevenir incapacidades e dano neural. As reações rancênicas não contraindicam a poliquimioterapia e também não é necessário reiniciar a poliquimioterapia se o paciente já tiver terminado o tratamento. Na reação do tipo 1, nos casos leves, deve ser abordado com analgésicos e anti-inflamatórios não esteroidais. Os casos em que ocorra neurite, placas reacionais extensas no trajeto nervoso e um risco de ulceração, deve-se indicar prednisona de 1 a 2 mg por quilo dia até a regressão do quadro. E a manutenção deve ser feita por no mínimo 2 meses. Outras medidas como imobilização e fisioterapia do membro podem ser necessárias. No caso de reação do tipo 2, vemos eritema nodoso não polimorfos que podem durar meses ou anos. As drogas utilizadas podem ser várias, sendo elas, para casos leves, analgésicos e anti-inflamatórios não esteroidais, para quadros moderados a graves, a talidomida, que é uma alternativa à pentoxifilina para mulheres em idade fértil. Em casos graves, crônicos e subentrantes, a escolha vai ser a clofazimina. No caso de irite, iridociclite ou artrite reacional, utiliza-se ainda a prednisona. Para finalizarmos, então, é importante, quando for referenciar um paciente em tratamento para o outro serviço, enviar por escrito todas as informações disponíveis, como quadro clínico, tratamento, resultados de exames, episódios reacionais e efeitos colaterais da medicação. Bom, é isso. Espero ter tirado todas as suas dúvidas com relação ao tratamento de hanseníase. Qualquer dúvida, envie um e-mail para juanito2001@yahoo.com.br e obrigado.